Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos agora na segunda parte, Exemplos, no capítulo 1, que é o passatempo. Não Facilitador de posso. hoje é o nosso querido Mário Fontelli. Obrigado por sua presença e vamos então começar o nosso estudo. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Não é tão frequente, né, quanto a gente gostaria por causa do fuso horário, mas vamos então aproveitar, né, essa data aqui e continuar o estudo do céu e inferno. Como é que nós vamos fazer, Zélia? Você projeta para nós Então, no estudo passado, que foi conduzido pela Terezinha, a gente está aqui justamente como falou a Clara, né? No capítulo primeiro, é, na segunda parte, né? Segunda parte do Céu e Inferno, em exemplos, nós estamos no primeiro capítulo, o passamento. A gente está na página 207. Vocês gostariam de fazer alguma consideração antes de entrar no parágrafo? É só uma recordação, né, do que nós vimos na semana passada. Kardec está colocando aí a questão dessa passagem, né, da vida material para a vida espiritual, o desencarne, e que ele pode se dar de diversas formas, e que depende muito do grau de ligação entre o perispírito e o corpo, para que esse desligamento seja mais leve ou mais demorado. Quanto mais leve for essa ligação, a passagem, né, o momento do desencarne é mais tranquilo. E quando é muita, existe uma ligação muito forte ainda, o desligamento é mais penoso, como Kardec coloca, né, mais demorado, mais penoso, né? E foi isso que nós vimos, resumindo bem, né? Foi isso que nós vimos até agora. Exatamente, né, Terezinha? Ele vai considerar justamente esse aspecto da espiritualização do ser humano, né? Quanto Sim, mais apegado às condições materiais, menos espiritualizado. Então, o Kardec ele vai chamar-nos a atenção que essa passagem ela não pode ser generalizada. Cada caso é um caso. E é justamente sobre isso que ele está fazendo essas considerações que vocês já deram o início, né? E a gente vai retomar aqui nesse parágrafo. Porque, só para lembrar um pouquinho, né, Zélia, subindo um pouquinho lá no início, nos estabeleçamos inicialmente, aí, ó, aí mesmo. Estabeleçamos inicialmente, à guisa de princípio, os quatro seguintes casos, que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. Então, ele vai falar aqui, né, nessas primeiras gradações. Então, ele fala, primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Segundo, se no momento da extinção da vida orgânica a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil
transcorrendo sem choques. E agora a gente entra na quarta. Pode sumir um pouquinho? Tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar a diminuir essa força e a acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. E, por fim, que, se o desprendimento ocorrer sem nenhuma dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável resultante do processo. Bem, até aqui eu fiz essa pequena leitura corrida, só para a gente relembrar. Não vamos comentar essa parte que já foi comentada, então a partir daqui a gente retoma a nossa leitura e agora sim os nossos comentários, tudo bem? Então, vamos todos juntos aí lendo com atenção e em qualquer momento vocês me interrompam para a gente ir trocando ideia acerca das dissertações aqui do Kardec. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se a alma estivesse, por assim dizer, num estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha de modo consciente seu derradeiro suspiro. Nós temos uma nota de rodapé aqui, que é a nota 156. Essa nota é a nota do editor, quando ele vai falar aqui sobre o estado de catalepsia. Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonâmbulo de seu corpo, como num sono mais profundo. Nesse estado é possível, por um comando, provocar a paralisação ou o estado de inércia e insensibilidade de partes do corpo, ou catalepsia. Esse fenômeno, que pode ser provocado, difere do somente natural estado de letargia, suspensão geral ou aparência de morte. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre justamente sobe um pouquinho aí, Zélia, aonde a gente está, lá no... Isso, aqui, né? Nesse estado de catalepsia. A gente vai lembrar no Livro dos Espíritos, não sei se a Zélia quer colocar o Livro dos Espíritos, para a gente lembrar um pouquinho, né? O que ele fala sobre sonambulismo, o que ele fala sobre Qual item? letargia. A pergunta começa na 422. 422. É o livro segundo do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, que trata sobre a emancipação da alma. É no quarto item, pergunta de número 422. 22. 422. 422. Mais exatamente, né? Porque aqui passou. Porque aqui nessa parte sobre a emancipação da alma, o Kardec vai falar sobre letargia, vai falar sobre catalepsia e morte aparente. Bem, essa nota de Aí, né? rodapé foi colocada. Aqui, letargia, Isso, catalepsia. essa nota de rodapé que foi colocada aqui pelo editor, né? Essa nota, ele está lembrando sobre o magnetismo, porque no tempo de Kardec era muito comum
se consultarem médiums sonâmbulos. E o processo do sonambulismo provocado, como era descrito, como foi descoberto e estudado por Mesmer e herdado por Kardec, herdado através de estudos, né? Não só Kardec, né? Estou me referindo ao Kardec porque ele está em pauta aqui, mas o magnetismo, como a gente sabe, era muito comum na França, né? E quando a gente estuda o Mesmer, a gente vai entender que o sonambulismo, a gente tem dois tipos de sonambulismo, né? Sonambulismo natural, né? Que a pessoa entra nesse estado de uma forma natural, e a outra forma, que era muito utilizada pelos magnetizadores e depois também por Kardec, é o sonambulismo provocado, onde a pessoa, através do passe magnético, a alma vai se emancipar e ela vai ter, digamos assim, né, muito mais percepção das coisas do que no estado natural. Mas isso não seria hipnose? Olha, é muito próximo, tá? Uma coisa está muito próxima da outra. Hum. Mas o sonambulismo provocado, porque assim, para você Só um instantinho. colocar uma. Bem-vinda, minha flor. Bem-vinda. Desculpa, tá? Bem-vinda, minha florzinha. É a Vânia. Essa é a Tranquilo, Vânia, tranquilo, Mário. tranquilo. Desculpa, Vânia, fui eu que cometi a indelicadeza, sem querer, Não, de não mas Eu não permitir. esperava isso de você, Mário, jamais. Você é tão elegante, tão fino. É um Eu não cavalheiro. esperava Foi sem isso de querer, você. foi sem querer. Tá bom, tá perdoado, tá? Tá certo. Muito obrigado. Então, seja bem-vinda. E respondendo a Clara, né? Olha só, o sonambulismo, como eu te falei, né? Aqui falando, respondendo você, mas falando com todos, lógico. Claro. Sonambulismo a gente tem dois tipos, né? Que é o natural e o provocado. O provocado era utilizado pelos magnetizadores justamente para fazer diagnósticos de doença, diagnóstico de uma série de coisas, né? E na reunião mediúnica, pelo Kardec, também se utilizava para reuniões mediúnicas, né? Com fins lógicos, com propósitos sérios, né? Não para adivinhações, como é muito comum no nosso tempo, né? Mas quando você me pergunta sobre a hipnose, e foi uma boa pergunta, que, aliás, é um tema que eu tenho estudado há algum tempo já, porque quando você vai falar de magnetismo, quando você vai falar de sonambulismo, não tem, não, tem muitas coisas que estão interligadas aí, né? Não tem como você não falar da hipnose. Porque, por exemplo, para você colocar uma pessoa num estado sonambúlico, você vai dar comandos para ela, né? O próprio passe, quando a gente está dando um passe, o que que você faz? Você não manda a pessoa relaxar, você faz todo aquele comando, vamos inspirar, respirar, segura a respiração, solta. Automaticamente você está fazendo um processo de hipnose ali, né? Você está sugestionando o subconsciente daquela pessoa e relaxando para que ela entre numa frequência cerebral muito próximo à do sono, né? Aquela coisa de estado alfa, delta, enfim, né? Até que ela chegue num ponto que você começa a fazer sugestões. Isso indiretamente é uma hipnose, né? E a gente também pode fazer auto-hipnose. Outra coisa que está muito ligada com tudo isso é a própria homeopatia. Porque quando você usa o magnetismo para fazer tratamento de saúde, eu não estou falando só na mediunidade, né? Mas com saúde, a própria homeopatia, ela faz parte de todo o trabalho que você pode utilizar. Então, aí você tem sonambulismo, você tem hipnose, você tem a própria homeopatia e o magnetismo. Mas voltando aqui, tudo bem até aqui, Clara? Tudo, tá tudo bem. Tá Foi tranquilo? isso. Então, voltando aqui para o nosso tema, como eu estava falando, a nota de rodapé está se referindo ao sonambulismo justamente por essas proximidades, né? E aí ele vai citar aqui o estado de catalepsia. E eu pedi para a Zélia
Às vezes ele já tirou e já colocou de volta, né? Traz de O volta, livro, Zélia. perdão, minha querida. Né, não, é porque, assim, como eu estou aqui, você fala, eu mostrei novamente a nota, primeiro porque, claro, Vânia nem sabe, entrou e nem sabe, né, sobre o que nós estamos falando. Aí eu mostrei aqui a nota, Vânia, que ele está se referindo à nota 156 da página 207, tá? E aí agora ele deu, assim, retornaremos para a questão 225, letargia, catalepsia e mortes aparentes. 422. Ah, 400. 422. Misturei tudo. Assim que eu gosto, É só o assim a gente ri um 422. pouco. Olha, a gente não vai fazer a leitura da pergunta e da resposta completa, porque eu já fiz um resuminho aqui, Uhum. né, para a gente não se ater muito aqui, só para a gente ter uma ideia do que está no Livro dos Espíritos. É, na Então, realidade, a vira uma nota de rodapé do nosso estudo. é isso mesmo, né? Então, o que que o Kardec vai abordar com a espiritualidade superior sobre letargia, catalepsia e morte aparente? São tudo coisas muito similares, mas cada uma tem uma característica, né? Então, Uhum. o Kardec começa perguntando, geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que tem as percepções? Então, a espiritualidade, né, os espíritos superiores respondem que não, que é pelo espírito. Por isso que a gente fala, quando está no estado de emancipação, né, o espírito, ele mais desprendido da matéria, ele tem sensibilidades maiores e percepções maiores, né? O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. O espírito está livre, né? Mas o corpo, nesse estado letárgico, ele está imóvel, uma condição biológica, mas o espírito é livre, né? Por que não Mário, pode comunicar? Desculpa. peraí. E o estado letárgico também pode ser causado através de algum fármaco, né? A gente pode ficar no estado letárgico se, de repente, se a gente fez uma medicação qualquer. Aí esse estado letárgico, que aí, Mas ele não está tratando desses casos aqui. mas Ele está também tratando temos de. esse, né? Também temos esse estado de letargia, porque o termo letargia é utilizado em outras é, em outras questões não seria o termo, mas em outros momentos em que a pessoa, né, fica paradona, desligada e que No tudo vai estado de coma, por acontecendo. exemplo, né? Não precisa nem ser por fármaco, até um acidente mesmo, né? Uma coisa, né? Ou uma coisa É, natural ou por um estado de coma, porque a pessoa ela não responde ela não vai te responder, né? Não vai te dar nenhum sinal, né, de consciência ali. Você vai estar medindo pelas máquinas, batimento cardíaco, você vai estar monitorando biologicamente o corpo, mas ela não vai te dar um sinal de consciência. E tem muita gente que fala, né, não adianta falar com fulano. Ao contrário, né, você deve ter cuidado com o que você fala, né, porque o espírito está ali e ele está consciente do que está se ele passando. não Como ele adianta, coloca ele aqui, não entende nada, ele não entende nada. o corpo, ele não tem a percepção, não é que ele não entenda, né? Ele não tem a percepção, porque ele não está consciente, mas a consciência está no espírito, né? Bem, Sim. mas a 423, eu já vou dar um pulo, tá? Uhum. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e a ele retornar depois. Na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A Uhum. vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando o homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. A gente vai lembrar de um caso, né, justamente de Jesus chamando de volta Lázaro. Quando falaram para ele que Lázaro
estava morto, ele fala, ele dorme. Jesus, né? Ele fala, ele dorme. E apressadamente ele vai a Betânia, porque eram os três irmãos que ele amava muito, Lázaro, a Maria e Marta, né? E lá ele chama, né? Como está narrado na Bíblia. Então, o que a gente pode pensar dentro do Espiritismo é justamente que ele está num estado cataléptico, letárgico, e Jesus, com o seu magnetismo, consegue chamar de volta. Por isso que ele fala, né? Quando o homem que tem as aparências da morte retornar à vida, é que a morte não era completa. Nós temos casos. O caso, pelo menos, eu não sei se todo mundo aqui vai lembrar de um caso, Mário Cardoso. Mário foi muito Cardoso. famoso, né? Porque Doutor Cardoso. ele tinha isso, o médico dele sabia que ele tinha, bom, não sei se é enfermo, não posso dizer doença, mas ele tinha isso. Então, como ele teve essa fase aí, mais uma, sei lá, ele passou por isso, só que o médico estava viajando e ele foi enterrado, no caso, depois que abriram, depois quando ele voltou, foi enterrado vivo, que estava nesse estado. Exatamente, né? Então, isso realmente acontece, né? Pessoas que já são diagnosticadas, inclusive, eu acho que nos Estados Unidos eles têm um processo que você deixa o corpo e deixa uma sineta, um botão, alguma coisa para ele chamar. Porque o estado do corpo, aparentemente, os sinais vitais eles não são detectados, mas o corpo está vivo. Então, como o coração não consegue bombear o sangue para as extremidades, você começa a ter o apodrecimento dos órgãos, né? Então, quer dizer, começa a gangrenar e tudo. Por isso que falaram, mas ele cheira mal já, né? Lázaro já fede, né? Praticamente, né? Mas por conta disso, né? Então, para encerrar aqui essa parte, ele coloca aqui, né? Ele vai fazer essa diferença, né? Na 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida. Ah, desculpa, perdão, eu já disse aqui. Você quer qual? Você leu, 424. aí a Não, gente aí para encerrar, comentou, eu acabei lendo novamente. é, Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Aqui embaixo, nós temos um reforço, digamos assim, né, da própria espiritualidade superior, fazendo um adendo aqui, né? Ele coloca aqui, se você me permite, ler aqui essa parte, ó. Ele vai colocar aqui. ele, Elas ela está na tela, diferem. né? Está na tela. Ah, na Ah, tela. Peraí. não está na tela, gente? Tá, está Tá, sim. é que eu vou pegar daqui, Zé, ó, tá? Elas diferem no sentido de que, aí ele coloca aqui, ó, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então, aqui é só para a gente ter uma noção, né, da diferença entre catalepsia e letargia. A gente pode voltar lá para o texto, Zé, do Céu e Inferno. Tá? Me perdoe se eu me demorei para falar sobre isso aqui, só para a gente deixar, né, bem claro o que que é uma coisa e o que que é outra, né? Como ele Vamos fala. finalizar, né? Porque você leu o 156, né?
Aí no, já não me lembro mais, eu acho que você não finalizou isso aqui, Não, não. pode voltar lá, que eu não terminei todo o parágrafo, não. Então, tá aqui, Mais em cima. isso Aí, aí, aqui. aí. É. Tá, É, dizendo. então retomando aqui, é como se a alma estivesse, por assim dizer, no estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha de modo consciente seu derradeiro suspiro. Então, nessa passagem, nessa agonia, é como se a alma estivesse exatamente nesse estado, né? Está num transe ali. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode dele ter consciência, como logo, como logo veremos. A perturbação, portanto, pode ser considerada como o estado normal no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se na situação de alguém que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas, vendo como se fora através de um nevoeiro. Pouco a pouco a visão se aclara, a memória retorna e a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso, de acordo com cada indivíduo. Para uns, é calmo e proporciona uma sensação agradável. Para outros, é repleto de terror e de ansiedade, qual fora terrível pesadelo. Eu vou fazer uma paradinha aqui, para a gente conversar um pouquinho, depois a gente segue, tudo bem? Então, aqui, praticamente, ele está falando sobre essa passagem. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre a perturbação, né? Então, mesmo para os espíritos, para as pessoas que são mais espiritualizadas, que levam uma vida, né, moralmente, não são muito apegados, etc. Ou seja, para todos há essa perturbação. É lógico que para um vai durar mais tempo, para outro vai durar menos tempo. Mas, de uma forma geral, ele tá fazendo uma introdução aqui sobre a perturbação. E aí, daí para frente, ele vai agora fazendo, digamos assim, um pouco caso a caso, né? Terezinha, alguma consideração sobre... É, essa perturbação que é comum, né, para todos os espíritos, mas também existem exceções, né? Tem espíritos que são testemunha do momento do desencarne. E eu achei interessante um caso, lá na segunda parte, um espírito que foi decapitado, ele estava consciente nesse momento. Foi interessante esse depoimento dele. Ele viu a cabeça dele cair no chão, né? E ele estava consciente no próprio momento do desencarne. Quando que a regra geral, né, é estar inconsciente nesse momento. E Kardec fala que a pessoa não é testemunha do momento do desencarne, né? Só algumas exceções, né? Mas você se lembra, Terezinha, que quando Maria Helena, a minha amiga de Pernambuco, falou sobre o desencarne da mãe dela, ela estava já para ir, porque também espírita, fazia parte de tudo isso. Então, quando ela percebeu que a mãe já estava desencarnando, ela chegou perto, né? Aí ela falou: faz assim, porque ela não podia falar. Sai de perto. E sorriu, desencarnou. Porque Uhum, estava vendo aqueles que estavam vindo em busca. E sorriu. Quer dizer que naquela mesma hora, ele já estava recebendo, no caso, a espiritualidade chegou para vir buscá-lo e teve uma tranquila. Então, vai depender muito. Claro que existe uma perturbação, sim, mas tem suas nuances. A gente não pode generalizar. Cada caso também é um caso. é. Não posso É por isso que o, generalizar. por isso que o Kardec ele inicia falando, dizemos quase nunca.
Quase nunca, é. Porque há casos, então há casos. Tem casos bons e tem casos ruins também, né? Porque tem casos de pessoas que. Você falou da decapitação e eu lembrei de outros casos, né? Da pessoa que vê parte do corpo ser dilacerados e ele corre atrás dos pedaços do corpo dele, né? Ele tem Uhum. consciência do que aconteceu, só que ele está num estado, né, completamente perturbado, né? Então, morte por suicídio, isso tudo a gente vai ver na parte dos exemplos aqui, né? Ele está só fazendo uma Segunda-feira. consideração geral aqui. Se alguém quiser continuar a ler, pode ficar à vontade, tá? Seria bom, seria bom. Eu particularmente prefiro. Deixa eu Ah, só contar uma experiência que eu tive. E teve uma fase que a minha filha teve a minha netinha, tudo, eu ficava muito na casa dela, dormia direto, ficava direto. E um dia eu estava na minha casa, acordei, mas estava assim, meio acordada, meio dormindo, e por alguns instantes eu não sabia onde eu estava, se eu estava na minha casa, eu fiquei confusa. Aí na hora eu pensei, será que é assim a perturbação, né, do momento de desencarne, ficar meio não sabe bem o que está acontecendo, né? Eu relacionei, né? Não sei. Eu achei interessante, porque é um momento de perturbação mesmo, né? Não sabia que dia era, onde que eu estava, se era na casa dela, se era na minha. Por alguns Nossa, segundos, né? Terezinha, Logo, eu já tive vários sonhos assim. Aliás, já acordei várias vezes assim, é, incontáveis vezes assim. Eu demoro um tempo para, sabe, para me situar até onde eu tô. Talvez seja assim mesmo, né? pode ser algo parecido, né? é como Parecido, né? Porque a retornar, gente né? não passou ainda. Quando está retornando, né? Se dorme e de repente fica com um torpor assim. E quantas vezes, como você está dizendo, Terezinha, diariamente, quando a gente está acordado, você não entende que dia é hoje. Como é que É. é? Que dia é hoje? Não sei o que. Mas não significa que seja essa perturbação drástica, não. É momentâneo Não, também, pode ser. perturbação, né? É, Então, porque essa perturbação aí, porque o termo acaba levando a gente, né, para um sentido mais negativo, mas perturbação no sentido de realmente um estado de onde que eu tô, Confusão, quem sou eu, que dia é hoje, é confusão, assim um é um negócio, é torpor, né? confusão, né? Aí fica É meio é igual aquele confusão. confuso, cachorro que cai da mudança, né? né? Verdade. Não sabe onde que tá. Bom, alguém mais? Posso voltar? Eu percebi agora que o seu Júlio chegou também. Seu Júlio, Bem-vindo, seja Sérgio. bem-vindo. Fazia tempo que ele não participava, né? Fazia um tempinho. A Elzinha também. Gente, é aqui, né? No momento onde parou, que eu não me É, um lembro mais. momento, um Um momento. momento, é Tem isso, vale não é para nós? isso? Vânia, lê aí, por favor, que daqui a pouco que depois. Aí, agora você tem. Queremos ouvir a sua voz, por favor. Tá sem som, Florzinha. É que eu só consegui entrar pelo celular, pelo notebook, e não consegui. Aí eu tentei pelo celular e tá muito pequenininho, né, Então para tá. minha idade. Eu vou ler no Então, livro. Posso ler no livro? por favor. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porquanto, em geral, a alma não tem consciência de si mesma. Mas, antes dele, a alma sofre por conta do declínio orgânico durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Destaquemos que tal situação não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos antes, são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para desprender os seus laços. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca
que o desprendimento se faz por si só e de maneira natural. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro desprende-se de seu caule. É o caso das mortes calmas e despertares pacíficos. Penso que o apego à matéria, né, é um fator preponderante, o apego às coisas materiais, né, às coisas que está deixando, talvez, sabe, naquela consciência, uma doença, uma doença, como um Pro- câncer, né? Prolongada, né? Uma doença prolongada, né? Que as No pessoas têm. terminal, é assim, eu acredito que qualquer um de nós temos um pouco essa consciência de que já é o final, né? Acho que vai se estreitando essa questão espiritual acho que todo ser deve ter esse sentido de que está chegando o final, né? E quanto mais apego, aí, já pensou? A fortuna, o carrão, a casa, tem todas essas questões, o dinheiro no banco, tal, tem as questões de sentimentos, né? Também o apego ao filho, à esposa, aos pais, sei lá. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. Então, e aí acho que quanto mais entendimento, esse desprendimento, porque existe ajuda, né, do plano espiritual para desprender os laços. Então, tem essas mortes que a pessoa vai dormir e já não acorda mais. Então, de repente, é mais tranquilo, né? Não sei se é por aí, né, o raciocínio do que ele está colocando aqui. Mas também quem trabalha nos asilos, que eu passei um tempo no asilo, isso ocorre geralmente à noite. E é muito conhecido casos onde as pessoas estão enfermas, aí tem as visitas e tudo isso, aquela agitação, e quando vai, já está interessante. Você faz até na equipe, né, a gente fala, nós já sabemos que a pessoa, no caso, já está para desencarnar por alguns. Enfim, se Mas nota, os se próprios. nota, assim. É. E a gente Mas conversa assim no time, tudo. E quando está à noite, impressionante. A É, maior parte à noite assim, desencana tranquilamente. Não sei se vocês já notaram. Eu tenho dois casos. Não queria nem falar mais, vou fazer o quê? Com meu, com meu sogro, que ele estava no asilo. Lembre-se que eu estou aqui em Bern, em Biel. E para nós é normal colocar pessoas idosos ou pessoas em Heim, ou seja, locais onde as pessoas não têm condições. Na parte latina é meio complicado, mas enfim, é uma realidade completamente diferente. Eu não sei a tua realidade aí, né, Mário? Eu não posso falar. Então, o meu sogro estava no Heim é asilo, e ele caiu. E como já tinha uma certa idade, estava com 80 e poucos anos, isso aí foi um erro. Fizeram. Não fizeram nenhum tipo de. Ele caiu, não chamaram a emergência nem nada, ele ficou 3 dias sofrendo. Nossa, Sofrendo dor, sentindo dores. Bom, e eu dava passe. Né? Eu já, interessante que eu estava lá e sentia como isso a gente sente, né? Aonde teria que dar o passe. Quer dizer, eu estava participando do desencarne, meu próprio, ajudando de alguma forma, porque eu é. sentia. Eu estava Ah, sentindo. Eu estava sentindo. Só que ele sentia dores. Ele sentia dores. Eu sentia aonde que tinha que passar a mão. Mas ele sentiu dores. E todas as vezes que eu estava fazendo isso, ele sentia dores e ao mesmo tempo, aí eu, por exemplo, tem alguma coisa aí. Então, eu parei, mas se naquela mesma hora eu tinha consciência que estava participando de algo que eu supostamente estava lá, porque isso se conversava para mim comigo telepaticamente, né?
Já o caso da minha mãe, que vocês conhecem, a maior parte conhece, desenganada, vai fazer 3 anos que está numa cama, por questões do caso, aí eu falo, no caso até a família sabe, a gente já conversou sobre isso, da oportunidade que está se dando a esse espírito. E ela está recebendo há quase 3 anos essa oportunidade. Então, ela está com a tráqueo, está com uma alimentação artificial, né? E nós sabemos que não tem nada a ver com encarnações passadas, que foi consequência das escolhas da pessoa, do ser, desta vida, e está necessitando desse tempo como reflexão para, quem sabe, daqui a alguns anos, desencarnar. Então, nós vemos que são os exemplos que, no caso, que foi um erro médico, outro está desenganada várias vezes, o médico falou, não, eu não sei, ninguém entende por que ela continua vivendo. E ela não quer ir, porque ela sabe o porquê. Ela não quer ir. Era só isso. Obrigada. Aproveitando a colocação que a Vânia fez, porque a gente está falando assim, muito ligado à matéria, né? Mas é uma coisa para a gente pensar também que não que a gente fala assim de uma forma muito generalizada, né? Mas olha, mesmo o espírita, mesmo nós, com todo o conhecimento que a gente tem, Sem dúvida. não é, morri, eu sou espírita e já, né? Já vou lá para a espiritualidade numa boa, né? Não, não. Porque o rancor, né? O apego a pessoas, enfim, porque a gente sabe que todos nós, de uma maneira geral, nós temos nossos conflitos também, nós somos seres humanos, né? Então, às vezes, a gente tem conflitos com o pai, a gente tem conflito com a mãe, a gente ainda guarda muito mágoa, etc. Esses elementos também, e muitas vezes, se a pessoa não procurar uma ajuda no sentido realmente de uma terapia, de trabalhar isso, trabalhar o perdão, trabalhar isso dentro dela, mesmo com todo esse conhecimento que ela tem, como a gente fala, né? É um conhecimento que a gente tem, mas o nosso inconsciente é que comanda tudo, né? Porque lá estão guardados todos os nossos segredos. Então, tem uma frase de Jesus que ele vai falar exatamente uma coisa interessante, que ele fala para fazer as pazes, né, com os nossos inimigos, né, ou com os nossos desafetos, de uma forma geral, enquanto estivermos a caminho. Porque isso é o que nos prende aqui também, né? Não é só o apego à matéria, não é só a própria pessoas que são muito materialistas, tudo isso, né, de uma forma geral, para a gente levar em consideração, né? E ele vai tratar justamente agora disso, né? Daqui para frente, sobre esse estado, né, moral. Quem é que estava A lendo? A Vânia quer Vaninha, né, continuar Vaninha? lendo? A É, Vaninha, ó, tem que me terminar e depois a outra pessoa. E depois uma outra pessoa, assim. Aqui o estado moral, não é isso? estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade do desprendimento. Já é lindo, né? Ó. O estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional à ligação do espírito e matéria, atingindo seu máximo no caso do homem, cujas preocupações concentram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no caso daquele cuja alma depurada identificou-se antecipadamente com a vida espiritual. Dado que a lentidão e a dificuldade de desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós nos tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa.
Quer dizer que, em todas as circunstâncias, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas e atos, sempre, né? Principalmente tomando esse conhecimento. E não é só no Espiritismo, né? Nas outras religiões também há esse fator, porque o Jesus falou isso para a humanidade com relação, né, às questões materiais. E eu achei bem clara, né, não a clarinha nossa, mas bem clara a descrição do Kardec, impressionante. Muito legal. O E vai Espiritismo, né? O Espiritismo dá toda a essa estrutura, estrutura tá? para a gente começar a se preparar em vida, né? Não ficar É, pensando em morrer, mas a gente já ir se preparando, o desapego, né? Não só a pessoas como a coisas, e também apegos a certos comportamentos, né? A gente tem alguns condicionamentos no nosso comportamento, as nossas reações, tudo isso são fatores que podem, né, nos proporcionar lá alguma dificuldade. Então, o eu, Espiritismo, com esses ensinamentos, já dá para a gente essa noção que a gente já pode ir se preparando agora, né? Não é esperar, né, chegar o momento, mas já ir trabalhando tudo isso em eu nós, né? o que me remete, Terezinha, é que o ponto primordial, assim, ao meu ver, ao ler, né, o que me remete é ter a verdadeira consciência que somos espíritos. E Né? que e numa experiência no corpo, né, na oportunidade Sim, de podermos reparar, etc. Aí vem, né, toda a questão. Mas é preponderante ter esse conceito, é um dos pilares, né, principais do espiritismo. Somos espíritos. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui vivendo num planeta material, tudo bem, faz parte de todo o progresso, de toda a parte material, dos estudos, de adquirir as coisas conforme as nossas necessidades, mas a única certeza que nós temos é que voltaremos para a verdadeira vida e que só levaremos aquilo que nós conquistamos ou construímos espiritualmente falando, moral, desenvolvendo virtudes, a moral e o conhecimento, né? A cultura, o conhecimento. Só isso que vai. O resto ficará tudo aqui. Mas está no Evangelho, quando a humanidade tiver essa consciência desenvolvida de verdade, até a vida de relação será melhor. É um processo, né, nosso, né, de, a lei do progresso, né, que é mais uma lei natural, uma lei divina. E Vai a ler lei a de nossa. liberdade, né, Vaninha? Porque do livre-arbítrio, quando estivermos aqui por algum motivo e se necessitarmos ficarmos mais tempo ou irmos antes, né, isso Uhum. também é permitido, porque se nota aqui, se vê no dia a dia, se você tem contato, se aquele ser está necessitando ficar mais tempo, ocorre coisas que impressionante como faz com que até vamos dizer, a respiração, o último segundo, se dá essa oportunidade ao espírito. Eu respeito. Quer dizer, eles também têm o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, se o ser está pedindo para ficar por um determinado tempo, ou até por própria necessidade que a gente está vendo. A gente está vendo no dia a dia. Há um respeito, se realmente for benéfico, como ensinamento para esse espírito. Sim, sim. Tudo que for para aprendizado será, assim, eu acho que autorizado, né, esse momento a mais para que o ser se, se entenda ou entenda o outro, é o momento do entendimento, do perdão, como o Mário falou, né? Naqueles instantes, não que tudo que foi feito de ruim vai se dissipar naquele momento, mas eu acredito que naquele sentimento de perdão, de conversar, abre ali a oportunidade da consciência.
para depois trabalhar, claro, porque aí no plano espiritual a consciência se amplia, porque não tem a matéria, né? Só perispírito tem a matéria do perispírito, mas é uma matéria quintessenciada, né? Sutil, leve, e dá ao espírito a oportunidade de se manifestar através do perispírito. E essa consciência, aí a gente vai ter essa consciência de, então agora eu preciso trabalhar isso, aquilo, e numa próxima oportunidade de retornar, poder ali reparar aquilo que tenha feito errado. Então, esse momento é de consciência do ser, né, do que precisa ser feito. Eu acho que é por aí, né? Vai ler a nota 157? Tem que se ler, por favor. A constituição do corpo físico, porque ele fala ali, né? Depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Então, a constituição do corpo físico é a mesma para todos. Difere o perispírito, que é mais denso e próprio do mundo corporal, para os espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil, proporcionalmente à evolução espiritual do ser. O aperfeiçoamento dá maior liberdade, mobilidade, leveza e expansibilidade ao perispírito. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Poxa, eu nem tinha lido, hein? E eu falei mais ou menos isso que eu queria dizer, eu não tinha lido a nota. Legal, gostei. Essa me chamou a atenção, principalmente essa expansibilidade. O É, espírito se expande para poder estar agindo. é, Me chamou porque muito a atenção, é atuar no bem. e foi legal porque em seguida bateu, né, com o que eu estava imaginando, achei legal. E é isso mesmo, é o que a gente aprende, né? Você expande a consciência, e aí é até aquela questão, é uma certa brincadeira da contabilidade espiritual, né? O que eu de fato tinha programado e o que de fato eu consegui realizar. Então, um menos o outro, o que é que eu preciso, né, reparar, refazer e continuar, né? E não tem nada de errado. É as oportunidades e assim que a gente vai aí burilando, né, o comportamento, desenvolvendo virtudes. Aí que é o ponto do acolhimento do espiritismo, né? Que nós sempre teremos essa nova oportunidade e através do conhecimento isso se amplia também. E aí nós temos condições de fazer diferente ainda aqui, né? Como a Terezinha falou, não precisa ficar esperando. A gente já vai tomando essa consciência e agindo, né, no bem, pelo bem, e nos desenvolvendo, né, para tudo isso. Ok. Você sabe, uma imagem que me vem enquanto a gente estava lendo, principalmente essa nota, né? Que acabou fazendo um resumo de toda a colocação que a Vânia fez aí, né? Mas a imagem que me vem, você sabe aqueles balões? Aqueles balões, né? Gigantes que a gente vai, tem aquela cestinha que você vai ali dentro. Sim. Você percebeu, eles vão controlando com gás, né? Você Eu nunca vi. percebe que. Oi? Capadócia, né? Que Eu tem. esqueci o nome, né? Então. Mas você sabe que eles têm saco de areia, né? E conforme você quer levantar, alçar voo, você tem que jogar o seu egoísmo, jogar, Orgulho. né, orgulho e tudo aquilo que faz peso. Em contrapartida, você tem que elevar a quantidade de gás, que são as virtudes. E é justamente muito bem grifado aí, né, pela Zélia, o aperfeiçoamento, que é o burilamento, né, que é todo esse trabalho que é feito. Então, não espere, né, chegar à morte para se arrepender das coisas, de pedir desculpa pelos erros, de fazer as pazes, né? Enfim, de jogar o saco de areia fora, né, e de trabalhar essas virtudes. O aperfeiçoamento da liberdade, mobilidade, leveza e expansibilidade ao perispírito, né, que ele está falando Gostei, justamente, gostei muito dessa imagem, Mário, do balão. Foi muito legal. Legal. Muito legal. né? Ai, que Que maravilha. bom, vamos lá então. Uma outra pessoa, por favor? Quem quer ler agora? Posso ler? Posso ler, então? Por favor. Por favor. Isto posto,
Há um tempo, como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. No caso da morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por conta da idade ou da doença, o desprendimento transcorre gradualmente. No caso do homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o desprendimento processa-se quase por completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica, conquanto a alma já tenha adentrado a vida espiritual, estando presa ao corpo somente por um laço muito tênue, que se rompe facilmente ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez, sendo testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual se sente feliz de se libertar. Para tal espírito, a perturbação é quase inexistente, não sendo mais do que um momento de sono tranquilo, de que emerge com indizível impressão de felicidade e de esperança. É o ideal para todos nós. Todos nós gostaríamos de, né, de ter esse despertar no mundo espiritual, né? Então, a extinção das forças vitais, né, por conta da idade e da doença, você as forças vitais vão se sumindo, né, vão desaparecendo aos poucos, né, gradativamente, até que chega no momento do desencarne, o desligamento acontece de uma forma natural e tranquila, né? É isso que ele está falando aqui nesse. E a perturbação é quase inexistente, né? É quase. Ele recupera a lucidez logo após o desencarne. Mas isso para o homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrenas. Porque tem mortes assim também, lentas por causa de doença e da idade, e que o espírito também passa por problemas de perturbação, de agonia, por ter vivido de uma forma muito material, né? Então, é tudo muito, como a gente sempre fala, né? Cada caso é um caso, não pode, não é uma regra só para todos, né? Mesmo nas mortes assim, nas mortes, doenças demoradas, morte lenta, o desprendimento gradual, mesmo aí existem diferenças. Não é isso, Mário? Porque nesse estado, né, Terezinha, e todos, né, tem aqueles que têm consciência já da aproximação da morte, estão tranquilos, serenos, esperando esse momento. Tem outros que se apegam, né, de todas as formas, ficam apavorados. Então, a gente vê como o conhecimento, né, eu não diria do espiritismo, né, mas o conhecimento do mundo espiritual, da espiritualidade, né, de uma forma geral, né, dessa consciência de Deus. Isso traz muita paz, né, pro, pro espírito, né? Porque o Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma pergunta Ah, eu ia falar. sobre se... Ah, então eu passo a palavra para você, Vânia, completa aí. Não, é um 5-4. É isso mesmo. Eu não acho a mãozinha aqui. Não, não, então segue seu raciocínio. É que Não, eu só ia, E eu a ia, mãozinha? Tá eu ia, aí, você levantou a mãozinha. Ah, eu não estou vendo eu porque ia, no celular é horrível. eu ia E Ah, é tá. um finalizar, 5-4? hein, Vânia? Eu ia Oi? finalizar a minha fala com essa pergunta, né, do Então Kardec. vai, manda Qual é? ver. Peraí. Qual é a questão? 5-4. Qual? Espera só um Eu vi. pouquinho. É um 5-4, Mário? Não, eu não tenho certeza se é o número dela, né? É o livro dos Eu tenho espíritos que você está falando. Livro dos É o Livro Espíritos dos Espíritos. 154. Não, peraí, vamos ver organizar aqui o negócio. Mário e o Vânia,
Vânia 154, não é isso, Mário? Ou Vânia? Deixa o Mário expor Deixa lá. eu ver aí. É a separação da alma e do corpo, é isso? Isso. É dolorosa a separação da alma e do corpo, é isso? Isso. É, Eu queria falar, agora, não sei se é o que o Mário não sei se é trouxe. o mesmo. 154, Vânia, Não, tá? não, não é o meu. Eu pensei que seria o mesmo, mas então eu vou falar o meu, aí depois eu passo a palavra para Isso, vamos você. lá. Qual é A o... Combinado. pergunta que Kardec faz é sobre se o conhecimento do espiritismo, né, teria alguma influência na hora dessa passagem. E os espíritos falam que certamente, né? Hum, Tendo Qual esses que é, conhecimentos. Márcio? Agora, lógico, né? Lógico que não se trata do conhecimento do espiritismo como uma doutrina, mas qualquer pessoa que tenha né? Porque, como Kardec fala, né, que tem vários tipos de espíritas. Inclusive, tem os espíritas sem o saber, mas pelo sentimento, né? Então, aquele que já tem esse sentimento, já sabe que é uma alma, né? Que está em um estado que vai passar por a espiritualidade. Então, isso faz uma grande. Ou seja, a pessoa que não é apegada à matéria, acredita em Deus, acredita Porque geralmente pessoas com essa crença, lógico que a tendência é que ela se prepare cada vez melhor para esse momento. Mas então, Vânia, completa o, Eu o queria, nosso raciocínio com a Mário, 154. Mário, só uma coisinha. Oi. Isso que você, eu queria fazer um comentário em cima disso que você leu agora, para não fugir, não Uhum. escapar Ah, mudar tá, o tá, tá. assunto, né? É Certo. essa questão que Kardec coloca, se o conhecimento do espiritismo vai facilitar, né? Essa Uhum. passagem, vai facilitar esse momento do desencarne e o despertar. Então, mas a gente entra numa outra questão, que não basta só conhecer, né? Porque só conhecer, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? Só há realmente uma educação da alma quando há mudança de comportamento, né? Senão só o que aconteceu foi a aquisição de conhecimento. Então, não é só conhecer, né? Depende de como esse conhecimento provocou uma transformação no ser, né? Uma transformação no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, de agir, aí sim, né? Porque tem pessoas que conhecem e passam por momentos difíceis também no desencarne, mas não é assim? Não Sim, vai, é exatamente por isso que eu, a por isso que eu espírita, falei. a religiosidade, isso é muito importante, o que nós estamos conversando, principalmente o que você trouxe, a interiorização É. disso, Você tudo ia isso falar, aí. Mário? O que você falou, Não, Mário? por isso que eu falei que quando ele se refere ao conhecimento do espiritismo, por isso que eu falei, não como um corpo doutrinário, ou seja, não uma coisa teórica, mas a própria vivência disso, né? Sim. Isso é importante, porque não significa que você tem que ser espírita para poder ter tudo isso que nós estamos aqui conversando. Não tem lógica. Não é? Porque a pessoa pode vivenciar isso diariamente sem ter nenhum tipo de religião. Porque o ser é assim e está no seu momento, já chegou a esse progresso moral. Bom, enfim, aqui eu coloquei na tela a questão 154, que a Vânia era isso. Mas o Mário terminou? Então, desculpa só prolongar só mais um pouquinho, porque eu achei aqui a pergunta. Eu Ah, só vou ler rapidinho aqui, mas não coloca precisa nem para colocar na tela, não. mas coloca. Aliás, é exatamente o que a Terezinha falou, que é a resposta dos espíritos, porque na 165, o Kardec pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ele está falando justamente no nosso tema aqui, né? Olha a Uhum. resposta. Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Ou seja, a teoria, né, Terezinha? O que ele estava falando, né? Agora, olha o complemento, que é a observação da Terezinha. Mas a prática do bem e a consciência pura
são o que maior influência exercem. Ou Ai, seja, então, no caso aí, não precisa ser espírita, né? Porque todo aquele que já pratica o bem e tem essa consciência pura, né, a perturbação, né, é muito menor, né? Justamente pelo certeza. conhecimento, né? É lógico que aqui depois tem um complemento a essa pergunta, que é bem nossa. extensa, mas eu acredito que não seja muito pertinente à leitura. E aí eu finalmente passo a palavra para a Vânia. Então, e com fazer um comentário no que você estava falando, e depois a Terezinha falou também, complementou tão bem, aí eu lembrei que a gente ouve no movimento espírita, ah, quando todo mundo for espírita, tudo vai ficar melhor, vai ser melhor, né? E não é verdade, porque o espiritismo, como está escrito no céu e inferno, eu não sei onde, mas eu já vi, é só é um caminho, é uma oportunidade, né, de a gente seguir. Então é por isso que o espiritismo não a religião do futuro, porque eu já ouvi isso, pessoas que frequentam o centro, ah, quando todo mundo for espírita vai ser tudo melhor. Não, é o futuro das religiões, que é com base exatamente no que o Mário e a Terezinha falaram, porque é justamente esse burilamento do comportamento onde você faz o bem pelo bem. Então, quando todo mundo, a maioria, todo mundo não, mas a maioria tiver nesse diapasão de conhecimento, de comportamento, é onde vai ocorrer a bendita da regeneração. Pela nossa mudança de comportamento e não pelo rótulo religioso, por frequentar um templo religioso ou um centro, uma casa, é dentro, o reino de Deus está em nós, né? Jesus disse, e ele não falava de sentimento, ele falava de comportamento, Jesus. É praticando bem. Aliás, a fala tá errada, né? Não é quando todo mundo for espírita. É quando todos nós fomos homens e mulheres de bem, Isso. né? A fala está um pouco. É, É o mais Exatamente. certo. então, e aí e essa a questão que você leu sobre o conhecimento, ela está um pouquinho para frente da ação 5.4, né? Que ele vai falar que a É um separação da pouquinho. alma e do corpo é dolorosa. Não, o corpo frequentemente sofre, ó, mais durante a vida do que no momento da morte, porque a gente estava falando isso aquela hora, né? Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que se vê chegar o fim do seu exílio, por causa da densidade, das questões do corpo mesmo. E aí ele faz um comentário que na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, né, que o corpo se esgota em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Ele sempre termina com esse poeta que ele é, né? E ele faz essa analogia com a lâmpada, né? Falta energia e ela vai sumindo. Então, ele faz essa comparação na questão da pessoa que tem idade, né? Ela se vai, como a Zélia falou, né? Na madrugada vai embora. É que aquela hora acho que tinha muito a ver essa questão mesmo. Mas é isso, achei tudo maravilhoso. Nossa. É porque realmente é bom conversarmos sobre isso, porque se fala espírita, que isso, e nós já sabemos, ela está dizendo revolução moral. É quando todo, no caso, os habitantes, ou quem quer que seja, vá, se faça e se coloque em prática tudo isso que nós estamos aqui falando, tentando trazer e interiorizar tudo isso. Não existe que o espírita, não tem lógica quando dentro do próprio centro espírita se fala, ah, quando todos forem espíritas, não tem lógica. E em outros continentes, em outras religiões, quantas pessoas se coloca isso diariamente em prática e não fica só na teoria, né? Isso temos que ter muito cuidado do que se fala, né? Para poder também não agredir. Oi? Não pode continuar, Dani. Desculpa. Não, e também respeitar, né? Tem que ter um respeito. E não tem lógica, não é racional isso quando se fala. É só isso. Eu só queria trazer, pode deixar ainda na tela aqui um pouquinho? Eu só queria trazer um comentário, não sei se todo mundo sabe, mas a primeira edição do Livro dos Espíritos,
o Kardec ele não colocava as perguntas e respostas É, nessa ordem que está aqui, tá? Eles colocavam em coluna, isso. É. né? Então, nós temos pergunta de Kardec, que está em negrito, nós temos resposta dos espíritos superiores, está em, né, numa outra forma, em itálico, etc. E às vezes nós temos um comentário dessa resposta. Os tradutores, a maioria, cometeu um equívoco. Eles falam que esse comentário é de Kardec. Esse comentário não é de Kardec, tá? Esse comentário continua sendo dos espíritos superiores. Então é assim, o Kardec ele está fazendo pergunta e os espíritos estão respondendo. Tanto é que tem um determinado momento que ele vai perguntar no livro dos espíritos sobre a alma dos animais. Os espíritos que respondem lá, eles não chegam a uma conclusão, porque eles estão divididos. E o Kardec então deixa que a pergunta era se uma alma do animal seria no futuro a alma humana. Uns falaram que sim, outros falaram que não. Então ele deixa essa questão para depois. Então a gente vê, e isso é resolvido depois na Revista Espírita, que não é o tema aqui, é só para trazer um exemplo. Então a gente vê que quando os espíritos respondem, né, o Kardec vai analisar e vai passar pelo crivo da razão e ele publica ou não publica. E aí a gente tem um comentário com relação a essas respostas. Esse comentário não é de Kardec. Esse comentário seria de outros espíritos superiores que estão monitorando todo o trabalho sendo codificado por Kardec. Aí eles vão lá e eles dão um complemento dessa resposta. Né? Todo mundo sabia disso aqui, não? Você já tinha falado isso, e Você até já tinha falado. eu ia perguntar para você, é, onde nós podemos encontrar essa explicação? Você tem No Revolução Espírita, eu não vou lembrar a página, mas quem leu Revolução Espírita vai poder obter lá essa colocação lá, uma observação que o Paulo vai fazer, um, Mas não é com só o relação a Paulo, você essas. mesmo me enviou lembra que mas você me enviou um livro e que tem explicando isso também. mas a Porque explicação agora, que do agora, na Paulo, verdade, eu não lembro as fontes. A fonte que eu lembro, que eu sei que todo mundo tem, é a Revolução Espírita. Tá. O mas Paulo essa vai trazer isso. explicação é do Paulo ou tem na doutrina essa explicação? Não, essa é uma explicação de pesquisa Isso. que foi feita pelo Paulo. Então, inclusive, eu estou com o livro dos Espíritos aqui, o original não, a primeira edição, que realmente são em colunas, e o Kardec ele vai colocando esses comentários, né? O Mas comentário. antes do Paulo, eu já sabia disso, Mari. Pois é, mas essa Antes do Paulo, eu pesquisa já aí já sabia foi disso. feita. Já foi feita. Porque, Só inclusive, que se você pega o antigo que tem aqui, tem a primeira edição do livro em francês, o original está aqui. Eu não sei agora para poder puxar. Você vê que está lá, ó. Tudo direitinho como você Então, está falando. só que na hora de ele na segunda edição, ele parou de colocar em coluna, que realmente fica bem difícil de você, porque não É. dá para toda hora você fazer correlações. Vou Então ele pegar o achou livro que melhor fazer você o me contrário, enviou, colocar. porque eu acho que é lá Aham. também que está falando. Esse que você me enviou, lembra, Eu não estou Mário? com o livro agora, Eu é um vou pesquisador pegar. também que fez a mesma coisa. Isso, Essa peraí. pesquisa foi feita em todas as 16 edições do Livro dos Espíritos, passo a passo. Então, tem no Revolução Espírita, que foi feito pelo Paulo. A Zélia foi buscar o livro lá também. É um livro, inclusive, que eu mandei para a Zélia, que é uma pesquisa feita de todas as edições, né? Uhum. Todas as 16 edições do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, tem um tradutor, que é o Damasceno, ele Aqui, vai ó. traduzir e vai Ó, colocar lá, comentário de Kardec.
né? E, na verdade, não é comentário de Kardec. Continua sendo o comentário dos espíritos superiores. Aí, esses sim, os de espíritos superiores, né? Os que estão à frente da codificação. Como é o nome do autor? Luiz Jorge Lira Neto, Os É Livros Lira, dos justamente, Lira, né? Espíritos. Os É Livros porque dos o Espíritos. título, os livros dos espíritos, é justamente por causa da pesquisa que ele fez das 16 edições, né? Olha, Interessante. Uhum. mas isso aí já se Essa pesquisa sabia. Do Lira Neto, né? Ele vai fazer passo a passo todas as edições, vai falar o que que foi corrigido por Kardec, né? Até a 16ª edição. Por isso que todos os livros que a gente tem hoje, do Livro dos Espíritos, que a gente fala que segunda edição, que é para dizer que não é a primeira, só isso. Mas, na verdade, as correções que ele foi fazendo foi até a 16ª. Então, todos os livros dos Espíritos que nós temos agora é da 16ª edição de Kardec, né? E foi a última que foi corrigida por ele, né? E depois ele não mexeu mais até a morte dele. Bem, eu posso enviar depois para o grupo aí a pesquisa. Lógico que esse livro, para se entender todo o processo, tem que ler o livro inteiro, mas eu posso tirar foto da página, Ah, desse sim. trecho aí, do Revolução Só essa Espírita, enfim. Uhum. Seria bom, sim. É, Eu falei isso justamente porque a Vânia falou, né? Que belo comentário, né? Que se referindo a Kardec, eu achei que era isso, né? Só é, para lembrar que, na verdade, não é o comentário de Kardec, né? porque nos estudos que nós Comentário. fazíamos também, isso já havíamos, isso já foi, bom, não aqui, mas os anteriores já foi falado também sobre isso, e teve algumas décadas atrás esse contrassenso de dizer que é comentário de Kardec, então isso aí não é uma coisa de agora, né? Se foram, como você está explicando, os pesquisadores já sabíamos disso, e está sendo, Agora, se você parar para pensar um pouquinho, né? Independente da pesquisa, para te falar a verdade, eu sempre achava esquisito isso, sabe? é, Porque os espíritos estão respondendo, né? E o Kardec vai complementar o quê se a resposta não é dele, pois é. né? E Uhum. eu, sinceramente, eu não sabia disso, não, porque o que, que eu aprendi, né? Tem a pergunta e a pergunta do Kardec, e depois vem a resposta. E quando fica naquela letrinha, né, diferente, negrito, sei lá, itálico, né, assim, Itálico, é. menorzinho, que seria o comentário do Kardec nas questões. Então, para mim, Se quer dizer, você, se eu você achava, não, observar, Vânia, se você hum, observar, esses comentários, eles são muito mais profundos do que a própria resposta, É né? verdade. Se a gente parar para pensar. Então, eu sempre achava esquisito, né? Por que que o comentário do Kardec era mais profundo que a resposta que do ele que tinha a recebido, resposta sabe? em si. Tem Mas outro, Nossa, tem outro detalhe. nunca me Se é Kardec que parei fez para. a, né, Mari? Se é Kardec que fez a pergunta, né? E o espírito responde, então ele fez a pergunta e depois ele faz o comentário. Também não tem sentido, né? então quer dizer que nessa É, 165, Mário, que você falou sobre o hum, conhecimento, aí vem a resposta, aí você tem uma consideração aqui grande, até que você falou que talvez nem fosse pertinente ao assunto, lembra? No uhum, momento da morte, tudo é o princípio, é confuso. Então, sim. esse comentário aqui é dos espíritos. Todos Olha, esses comentários, né? Ah, olha eu só. estou sabendo disso agora, juro. Olha Bom, só, tudo bem. só para gente entender melhor, né, como é que é trabalhado, como o Kardec trabalhou para falar que é ele ou não é ele, né? Tá. Então, a gente pega o livro dos Espíritos, por exemplo, você vai ter em negrito, né? Enfim, É, numa letra normal, você tem na letra normal. isso, E aí você tem uma resposta em itálico, que é aquela deitadinha, isso, certo? Então, a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos. Tem isso. algumas respostas que merecem um comentário. Aí você vai ter aquela menorzinha. Então, Sim, você sempre repara. Pergunta com letra normal, Kardec. Resposta em itálico dos Espíritos.
e aí um comentário, né, com outra forma. Então, são três formas de letra diferentes, são três respostas. Então, pergunta de Kardec, resposta dos espíritos e comentário da Pleiade, né? Eu não sei nem como Hum, classificar isso, mas da a espiritualidade que espiritualidade, está né? gerenciando tudo ali, né? Que é o espírito de verdade, enfim, né? Então, mas, Hum, enfim, se bem que isso daí não traz nenhum prejuízo, né? Não, Agora é bom a gente entender todo o processo né, de sim, como foi Bom feita a saber, né? codificação. Porque, olha, no Uhum. caso da alma dos animais, só para a gente não se estender muito, né? Mas no caso das almas dos animais, você pode até me perguntar, ou perguntar, né, para o universo aí. Mas por que que então os espíritos superiores não colocaram um comentário ali? Porque os espíritos não iam trazer nenhuma resposta que a própria humanidade não tivesse já encontrado um caminho. Esse caminho sobre a alma dos animais não podia ser revelado ainda, porque não se tinha ainda a ciência pronta para isso. Depois que vem a teoria da evolução com Darwin, isso aí vai surgir a resposta. Mas aí é na revista espírita e não é só em uma, são em fragmentos que se você ler atentamente, né, e começar a separar os artigos, você junta tudo e aí lá no final você vai obter a resposta. Sim, a alma se individualiza, né, para se tornar uma é, alma humana porque proveniente depois, da alma dos animais. porque depois da teoria da evolução é que ele amplia lá de 500, não sei o quê, para 1018, 19, não é isso? Não, isso foi feito antes. Isso foi feito antes. A resposta vem nesse momento por causa do desenvolvimento da ciência, Da ciência, sim. né? Porque os espíritos não podem ficar antecipando coisas, né? Não, tudo ao seu tempo, né? Sim, sim. Então eles esperaram o tempo. O próprio Kardec foi teve muito tato, né? Porque quando ele percebeu que os espíritos ficaram divididos, ele falou: não vou mexer nisso aqui. Por quê? Porque ele não teve justamente o que ele obteve nas outras, que era uma. Como é que a gente fala? Uma unicidade na resposta, né? Tem um nome mais específico para isso, que ele usa sobre a concordância das respostas, né? Então, como Ah, não houve é. essa concordância, né, geral, ele resolveu então deixar em off. Ele trabalha nisso depois. Bem, mas é isso. Bom, Zélia? agora vamos voltar aqui, porque na próxima semana é a Clarinha, né, Clarinha? Uhum. Parou aonde, Clara? Porque eu tenho que me organizar, que eu estou No, sem no livro aqui, por caso, favor. no caso do homem apegado à matéria, é Peraí, nesse porque parágrafo. tá tudo aqui. Na página 209, Qual? 209. Aqui, esse, terceiro né? parágrafo. Tá, agora. Isso. Aqui, isso. Então, aqui, tá, Clarinha? Vamos deixar que eu tenho que organizar isso depois que eu estou sem. Nós chegamos a ler o parágrafo todo? Sim. O É, anterior, sim. Terezinha? Hã? Sim, sim. O anterior, sim. Mas no caso do homem apegado à matéria, não lemos todo. Vo- Não, Não, vai Começar. iniciar aí. Vai vai começar então? iniciar, Tá. Opa, Peraí, que senão vai ser maior confusão. É aqui, pronto. já está marcado aqui. Qual o dia mesmo? Claro, 30 e. Do 10. Já está aqui. Bom, então tá. 30? 31? é dia 30, é. É, dia 30. 30. Hoje é 23. É, É 30. Isso. quarta-feira. Bom, enfim, oh mon Dieu, sedur, mamma mia, aqui tá. Bom, então eu agradeço a todas e a todos pelo carinho, pela atenção, principalmente ao nosso irmão Mário, que lá já estão. Que horas são aí, Mário? 3:30 da madruga. 13h30 da madrugada. 3:30 da Tomar um café madrugada. já. E por apoio, pela compreensão de todos, sem vocês, o que seríamos, né? Então, o seu Júlio, estaremos sim, por favor, avise a Elsa
A Elzinha que estaremos em oração, ela vai ser operada, fazer a catarata, como a gente está dizendo. Por favor, coloque no grupo, tá? Para nós estarmos vibrando. Muito obrigada. Então, até a próxima. Vou aqui parar com o vídeo. Muito obrigada, gratidão a todos. Só vou parar com o vídeo, tá? Mário, alguma questão, alguma reflexão a deixar, porque ele sempre termina assim, né? Ou a palavra está contigo, Mário. Eu sempre Ele, deixo uma reflexão. você sempre gosta, pede, né, para cada um faça ou se despeça, ou que dê qualquer uma reflexão, ou enfim. Ah, tá, entendi. Não, como sempre a gente gosta, né, de perguntar sobre as considerações finais, né? Ah, Se alguém quer, né, falar alguma coisa sobre o estudo. Não, bom, acho que ficou bem desenvolvido tudo, não é? Tá pois bem é. mastigadinho. O que eu acho importante é justamente hoje a gente, né, deu para todo mundo falar um pouquinho, teve boas reflexões. Eu também acredito que foi muito proveitoso. Hum. Da minha parte, eu só tenho a agradecer. É sempre uma alegria estar com vocês, apesar do horário, né? Mas é um esforço que vale a pena, né? De rever amigos, né? Amigas, Terezinha, Vânia, né? Clara e outros que não puderam estar conosco hoje, né? O Antônio, enfim, né? Seu Júlio chegando aí também. Enfim, então, da minha parte, um beijo no coração de todos. Eu devolvo a palavra para vocês, né? Muito Obrigada, obrigada a Mário. todos. Muito obrigada. Obrigada, Mário, também. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima.